Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula para o sétimo ano do ensino fundamental e o tema da nossa aula de hoje é elementos constitutivos do movimento. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora Fernanda Borges. Bom dia, professora. Bom dia, turma do sétimo ano, tudo bem? Passaram bem a semana? Bom, nós vamos continuar nossas aulas de dança, lembrando que essa é uma aula que é um recorte do livro do caderno do aluno e do professor, caso vocês queiram dar prosseguimento. E uma coisa que eu sempre peço para vocês, por favor, pegar lápis, caneta, caderno para anotar as palavras-chave que a gente vai falando aqui, do mesmo jeito que eu também anoto quando vocês me contam alguma coisa diferente, que eu vou estudar depois. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje, pessoal, é EF07AR10. Explorar elementos constitutivos do movimento dançado nas diferentes manifestações da dança clássica e moderna, abordando criticamente o desenvolvimento da dança em sua história tradicional e contemporânea. Vamos relembrar o que a gente passou na aula passada, turma? Então, na aula anterior, a gente conversou sobre os fatores do movimento, tempo, espaço, dimensão e peso. A gente ainda vai conversar mais um pouquinho sobre isso. E a gente também falou sobre alguns passos de balé, lembra? Que até a professora Márcia ajudou a gente, porque eram passos em francês, então plié, tendu, jeté, adágio. E hoje eu trouxe para vocês um vídeo mostrando todos esses passos que a gente tinha visto só em imagens. Eu acho que hoje vai ficar mais esclarecedor. Espero que vocês gostem. Turma, esse aí é só para a gente relembrar o que a gente tinha visto na aula passada. Eu fiquei pesquisando um vídeo para a gente poder não só ver as imagens, né, mas também ver como são feitos os passos. Agora a gente vai prosseguir nossa aula e a gente vai para uma interação no chat. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da dança no mundo. E eu queria saber o que você sabe sobre a história da dança. Qualquer elemento que você souber, conta aqui para mim, para a professora Márcia. 2 minutos.
Algumas interações aqui pelo chat, professora. Os alunos acham que a dança ela pode ser algo assim muito antigo, né? Isso acho que no caso do balé, né? Estou citando o balé, acho que é uma dança muito antiga, né? Alguns citaram que a dança já existia na época das cavernas e que é uma forma de arte, de expressão artística. Turma, a gente leu também que muitos falaram sobre o vídeo, né? Que já fizeram os passos, que gostaram, que tentaram. Obrigada por ter tentado. Mesmo que não dança balé, eu também tentei em casa. Eu achei bem difícil, tá? E é isso aí. Obrigada pela interação. A gente vai falar sobre a história da dança no mundo, desde que o mundo é mundo. Será que já existia na época das cavernas? Será que a dança é uma arte muito antiga? E sim, a dança é uma linguagem da arte. Vamos lá. Então, a dança, ela já existe desde os tempos dos homens primitivos, dos homens das cavernas. E a gente acredita que eles faziam rituais antes das caçadas. Talvez não tivesse esse nome dança, né? E a gente sabe disso graças às inscrições em muitas cavernas que foram encontradas. Vários desenhos com o que pareciam ser danças, tá? Então, foram os arqueólogos que escavavam e encontravam as tumbas decoradas com os desenhos de dançarinos no Egito, em gravuras em rochas na Índia. E esses desenhos, pessoal, têm mais de 30 mil anos. É muito tempo. Então, significa que a dança já tem há mais de 30 mil anos. Na Grécia Antiga, a dança era realizada já com uma forma mais formal nos Jogos Olímpicos, aí que a gente já começa a ver as danças como uma forma mais como a gente vê hoje, tá? Então, na antiguidade, para que servia a dança? Servia para divertimento, para deixar o corpo bom, para a mente sã? Não. Antigamente, na antiguidade, a música, ela era a dança era uma comunicação. Não existia música para dançar. As pessoas dançavam para se comunicar. Às vezes falar de amor, falar de guerra, falar de assuntos, eles dançavam, por incrível que pareça. Em 4.000 anos antes de Cristo, é muito tempo, tá, turma? 4.000 anos antes de Cristo, a técnica começou a se desenvolver. E com a simetria dos dançarinos e as novas sequências, a dança começou a tomar formas coreográficas diversas, que é aí que eu falo. E aí começou a se formar realmente a arte da dança, tá? No início, representava comunicação, expressão, sentimentos diferenciados, tá? A dança, no início e até hoje, né? A gente faz essa ligação às vezes com o balé ou com a dança moderna, que a gente expressa os nossos sentimentos. Para os antigos, a dança também representava a criação de amizades, orações aos deuses, cura de doenças e, como eu tinha falado, até mesmo declaração de amor. Imagina você receber uma declaração de amor em forma dançada? Seria uma coisa diferente, né, pessoal? A dança era um meio de diferenciar a condição social, sexo, idade e país de origem dos dançarinos, tá? Então, também era uma forma de se identificar como pessoa na sociedade, a dança. Vamos lá. A gente vem falando de diversos tipos de dança, né? E falamos de diversos tipos de balés. E um balé que eu deixei para a gente conversar agora, então a gente falou do balé clássico, do balé romântico. E um que eu deixei para a gente falar agora foi o balé de ação. Então, o balé de ação foi criado por Jean-Georges Noverre, que criou esse novo estilo. A ideia dele, pessoal, era trazer a expressividade da dança por meio da pantomima, que era utilizar mãos, braços e gestos faciais para sensibilizar e emocionar com mais clareza, força. Então, Noverre ele ensinou seus bailarinos a irem às ruas buscar a inspiração no povo. Então, conviver com as pessoas do dia a dia, nos mercados, nas oficinas, e não ficar copiando os gestos da nobreza. Ele queria que as pessoas, que essa dança ela chegasse mais próximo às pessoas normais, né? Pessoas que trabalhavam no convívio do dia a dia. E por isso que ele mandava os dançarinos observarem os movimentos, as formas de expressão dessas pessoas. O balé de ação é um conjunto de coreografias que conta uma história, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem, tá, do Jean-Georges Noverre. No próximo slide. Tá? É antiga essa foto. Então, foi ele o criador do balé de ação, da nova ideia do balé. E eu trouxe para vocês um pequeno trecho de um balé, e eu queria que vocês observassem as expressões faciais, os gestos, se você consegue notar alguma história nesse balé. Espero que vocês apreciem.
Turma, conseguiram ver as expressões faciais, conseguiram ver a história, porque agora é a hora da interação pelo chat. E eu queria saber se vocês conseguiram identificar qual a história que se passa nesse balé. Eu vou dar 2 minutos para vocês responderem aqui. Que história vocês acham que se passa nesse balé? Olha só, professora Fernanda, bastante interação pelo chat, né? Uma aluna aqui citou drama. A Ana Clara cita amor proibido, ou seja, ela diz que é a história de 2 jovens, né, vivendo um amor proibido. O Vitor e alguns alunos citaram apenas a palavra amor. Ana Carolina citou sofrimento. A Vitória, bela adormecida. A Alicia e Johanna acertaram, né, falaram aí o nome da peça, né, O Lago dos Cisnes, e o Pedro Souza indicou, né, que para ele parecia uma tragédia. Turma, adorei as interações. Assim, e vocês falaram que vocês viram sentimento, que os bailarinos estavam expressando. Realmente, o Lago do Cisne, sim, é uma tragédia, é uma história de amor impossível. Procurem assistir, procurem saber da história, é uma história muito bonita. A professora Márcia estava me contando sobre a música do balé, né? Sim, essa composição ela foi feita por Tchaikovsky, né, um grande compositor, né, do período clássico da música. E ela foi feita justamente por encomenda, né? Porque geralmente a gente observa que a música, né, ela pega geralmente danças que já existam e aí são criados passos para aquela, né, para representar aquela música. Nesse caso não. O Tchaikovsky ele foi contratado especialmente para musicar esse balé, ou seja, o enredo já existia, a coreografia já existia e ele apenas então foi contratado para musicar o balé. Turma, continuando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a história da dança moderna. Então, como que começou a dança moderna? Bom, a dança moderna, em si, é a busca de sentimentos através dos movimentos corporais em sua coreografia. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Aquela questão de colocar as questões do dia a dia, os sentimentos, né? E foi o francês, François Delsarte, por meio dos seus estudos, que iniciou a prática da dança moderna. Foi ele que pensou nas relações entre a emoção interior, a voz e os gestos, as coreografias. Ele teve uma aluna que chamava Genevieve Stebbins, que ela aplicava esse método nas suas aulas de dança. E
a professora Genevieve tinha uma aluna que se chamava Isadora Duncan, que frequentava essas aulas. E ela se apaixonou tanto pela dança moderna que ela tornou-se um ícone mundial da dança moderna. Não se fala em outro nome, né, além de outros, claro, mas o dela é muito conhecida quando se fala em dança moderna. Então, a Isadora Duncan já trouxe essa ideia de pensamento que o corpo poderia ser apenas uma via pela qual o sentimento deveria ser apresentado. Então, está triste, está feliz, vamos expressar através de movimentos. Então, foi então que ela recriou, tá, pessoal, pensando na professora, o modo de dançar, preferindo inclusive pés descalços e roupas mais confortáveis, roupas leves, fluídas, tá, em oposição à sapatilha de pontas. Como que a gente dança as danças modernas? Então, geralmente os bailarinos dançam descalços e trabalham muito com contrações, torções, desencaixe, lesões, quedas e saltos, e isso a gente vai ver logo mais. Os movimentos eles são mais livres, mas eles têm uma técnica, tá, organizada. Eles respeitam ainda uma técnica, não tão refinada quanto a da dança clássica, do balé. Então, coloca-se no tronco o eixo da dança. E no contato, na queda, na improvisação, na respiração, no movimento, na coluna e nas articulações, em diferentes graus de tensão, relaxamento muscular. E também eles fazem muito trabalho no chão, tá? Só que não é de qualquer jeito. Eu vou deixar com vocês aqui alguns bailarinos da dança moderna. Gostaria que vocês anotassem e depois fossem buscar esses dançarinos, porque a gente ainda vai falar deles mais para frente. Se vocês quiserem já começar a pesquisar, então, Loie Fuller, Isadora Duncan, que a gente acabou de falar, Martha Graham, essa é bem conhecida também, Mary Wigman, Rudolf Laban. Esse a gente já fala bastante o tempo todo. Esses bailarinos, pessoal, eles tinham técnicas diferentes, por isso que eu pedi para vocês anotarem. Mas eles tinham em comum alunos que queriam se libertar da dança clássica, daquela coisa toda arrumadinha, perfeita. E aí cada um desses professores foi criando uma forma diferente dentro da dança moderna. Por isso que é legal a gente pesquisar. Eu trouxe para vocês um trecho de um vídeo de uma dança moderna. Eu queria que vocês observassem as quedas, os giros, as roupas, a coreografia, para a gente conversar depois.
Turma, conseguiram ver as nuances de queda, de giros, as expressões corporais, as roupas, porque agora a gente vai fazer uma interação no chat e a gente vai ter que lembrar lá daquele balé que a gente assistiu e dessa apresentação de dança moderna. Então, eu quero saber quais são as diferenças que a gente pode analisar nesses dois vídeos. Está escrito de dança moderna, tá? É dança moderna e da clássica. E o que elas têm em comum? O que aquele balé, o Lago dos Cisnes, tem em comum com essa apresentação de dança moderna? O que é diferente, o que é igual? Escreve aqui para a gente, eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem essas diferenças. Olá, olha só, professora, muita interação aqui, né? Os alunos citam, né, que como principais diferenças que eles observaram nos dois vídeos, a Luana citou que a segunda dança, no caso a dança moderna, ela é mais solta, né? Movimentos mais livres em relação à primeira. O Hugo cita a questão dos figurinos, das roupas, né? Que no primeiro momento são roupas muito formais, né? E no segundo momento, né, roupas também fluidas, né, bem leves. O Matheus indica que a dança moderna parece luta. A Tayla diz que tanto uma como a outra contam histórias. A Melissa cita a leveza, a graciosidade dos gestos. E o Luiz, né, ele cita aí que os passos, tanto numa dança como na outra, são passos e movimentos, né, gestos diferenciados. Turma, muito legal a participação de vocês. Eu vou pegar algumas falas de alguns alunos aqui. Eu vou pegar a fala do Matheus. O Matheus falou que a segunda dança parece uma luta. A gente não sabe, nesse caso desse vídeo, aí teríamos que explorar, qual foi a ideia da dança? E se o título da dança foi mesmo sobre uma luta? Lembra que a gente falou que a dança moderna, ela exprime sentimentos. Então, o coreógrafo, quando foi montar a dança, a gente não sabe o que ele tinha em mente, mas de repente foi expressar alguma ideia sobre guerra, sobre luta, sobre a luta do dia a dia, né? Podemos fazer esse tipo de dança, professora, com ideias do dia a dia? Você acha que uma luta sobre guerra, caberia numa dança moderna? Sim, caberia. Inclusive, não apenas, né, na dança moderna, na dança contemporânea. Na dança clássica também a gente tem, né, alguns exemplos aí, né, de peças clássicas que citam, né, histórias aí de luta, né? Tá? Só que, claro, todo e qualquer tema do cotidiano pode sim ser adaptado, ser utilizado na dança. O importante é que a gente perceba que, através dos movimentos, dos gestos da dança, é que a gente conta justamente uma história. A dança ela existe com essa função,
de contar uma história. Lembra lá desde o começo, né, que a dança sempre teve uma função comunicativa inicialmente? Vamos pensar, né, se a gente voltar lá para a época dos primeiros hominídeos, lá, né, os homens das cavernas, né, nossos ancestrais, eles não dominavam ainda a fala e muito menos a escrita. Né? A escrita só foi inventada pelo povo fenício muito tempo depois. Então, o que acontece? A dança, então, os gestos da dança, eles eram utilizados primeiramente com a função de comunicação. A partir da evolução humana, a partir do momento em que os homens já começam a criar características mais próximas, né, de como nós somos hoje, foi somente a partir daí que a dança passa a ser vista, primeiramente, teve um aluno que citou isso lá atrás, né? Parabéns, é isso mesmo. A dança ela passa de uma função comunicativa para uma função de caráter religioso, mas também com a função de contar lendas ou histórias relacionadas à religiosidade daquele povo, daquele determinado local. E ainda falando em comunicação, teve um aluno que foi o Hugo, que falou da roupa. Então, a roupa também conta uma história. As roupas que estão nas danças contam a história. Lembra que a gente contou sobre o balé romântico, que é diferente, que as roupas são mais fluídas, porque geralmente são histórias que falam sobre o mundo espiritual. Então, a roupa também passa a ser uma comunicação, né, professora? Sim, os figurinos eles são muito importantes, né? A Isadora Duncan, ela revoluciona a dança justamente quando ela, apesar de ser uma dançarina, né, uma bailarina de origem clássica, ela resolve, então, permitir que o nosso corpo fique um pouco mais leve, mais livre para a realização dos movimentos. Tá? Uma vez que, no balé, a gente sabe que os movimentos são todos, né, como a gente pode dizer, são todos muito estilizados. Então, você não pode utilizar determinados recursos. O próprio figurino, ele te tolhe. Né? A sapatilha de ponta, por exemplo, né? Ela tem todo um trabalho para que você possa utilizá-la corretamente, até evitando lesões aí físicas, né, para o dançarino. Enfim, então, os figurinos, eles na dança clássica, eles ajudam a contar essa história do enredo. Através do figurino e do cenário, eu posso ter uma ideia da peça que está sendo representada. No caso ali, ficou claro o Lago dos Cisnes, porque a gente vê a roupa da primeira bailarina, né? Ela está vestida com o figurino do cisne branco. Então, já ficou claro para a gente, assim que bateu o olho, que ela estava representando ali, né, aquele casal, estavam representando a peça O Lago dos Cisnes. Tá? Olhando aqui a Tayla, que escreveu assim, conta uma história. Sim, toda dança ela conta uma história. Como a gente viu o Lago dos Cisnes, a dança moderna sempre tem título, sempre vai contar uma história, tá, pessoal? Nem que for uma história ou uma expressão de sentimentos, né? Eu já tô triste por causa dessa pandemia, eu vou criar uma dança para expressar esse meu sentimento, né? O Lago do Cisne, como a gente viu, que é uma história de amor, entre outros tantos que a gente já viu aqui, né, professora? Sim. E uma coisa que é interessante, tá, gente? Eu vi que os alunos observaram bastante os movimentos, os gestos, e muitos gostaram mais até da dança moderna. Realmente, gente, a dança moderna, a gente pode dizer que ela seja assim, um pouco, não digamos que ela é um pouco mais fácil. Ela requer tanta dedicação e tanta técnica quanto a dança clássica. Entretanto, por essa questão dessa liberdade de movimentos, de você poder utilizar planos alto, médio e baixo, coisa que no balé não ocorre, tá? O balé clássico, pelo menos, né? O plano baixo, ele nunca é utilizado. Geralmente, nunca. Né? Então, essa questão das evoluções no solo, a questão do projetar-se ao solo, né, e levantar, que a gente chama de fall recovery, né, a queda e recuperação. Enfim, todas essas nuances aí da dança moderna fazem com que ela acabe se tornando assim um pouco mais atrativa, até pela liberdade de movimentos. Mas essa questão de queda e cair, levantar, pessoal, não é simplesmente, vamos deixar cair. É toda uma técnica para que você não se machuque. Os rolamentos no chão, né? Então, esses alunos da dança moderna passam meses tendo aulas, técnicas diversas parece natural, né? Parece que eles começaram naquele momento, mas a gente sabe que são técnicas rigorosas para não se machucar, porque senão também, se você se machucar, você não consegue mais dançar, né, professora? Exatamente, né? E é muito comum, tanto na dança clássica como na dança moderna, né? Essa questão da lesão física, tá? Então, todos os dançarinos,
os alunos aí que a gente sabe que já frequentam academias de dança, que já estão dançando, ou que já começaram, né, na escola mesmo, com os professores de vocês. Gente, sempre antes de fazer qualquer evolução de dança, sempre é importante condicionar o corpo para a dança. Ou seja, fazer todo um alongamento e um aquecimento dos músculos do corpo antes de começar. Então, pelo menos meia hora de alongamento e aquecimento antes de colocar, né, antes de começar a executar os movimentos. Do contrário, né, a gente pode ter aí sérios problemas, né? Lesões gravíssimas de coluna, ligamento rompido em joelho, né, quebra mesmo né, de tendões aí. É um negócio bem complicado. Então, sempre condicionar o corpo antes, fazer aquele aquecimento, aquele alongamento, para que você esteja, então, com o seu corpo prontinho, condicionado para a ação. Ok? Turma, tem 2 recadinhos que eu queria dar para vocês. Um é que o pessoal está sempre me perguntando, assim, como a gente está falando de dança, começou acho que despertar uma vontade de dançar, né? Como que eu procuro? Onde eu procuro? Turma, em cada cidade de vocês, eu sei que assim, a gente mora aqui em São Paulo, uma cidade grande, tem mais acesso, mas nas cidades pequenas, nas cidades do litoral também, existem clubes, ONGs, clubes da prefeitura, que dão essas aulas gratuitamente. Passando a pandemia, vocês já podem procurar. Mas como a gente está em casa, começa a pesquisar nos sites, pessoal. Associações, clubes da prefeitura que têm essas aulas gratuitas. Dança clássica, dança moderna, geralmente tem. Sempre tem um clube que está dando essas aulas gratuitamente. Aí como é que faz a inscrição? Quando que vai abrir? Óbvio, né? Vai abrir depois da pandemia, mas em que momento do ano? Que às vezes abre só no começo do ano, turmas. Às vezes abre no final do ano. Não tem, quem está começando a ter vontade de fazer a coisa, dançar mesmo com mais técnica, aprender, já pode começar a pensar nisso. Como a gente está em casa agora, já pode pesquisar pela internet, já vendo, mandando mensagem, quando que vai abrir, em que época do ano, que é muito legal. Outro recado, pessoal, é o desafio que eu estou lançando toda semana, que é o hashtag Eu no CMSP. Dessa vez eu queria propor um desafio assim, o que você acha de se apropriar dos elementos constitutivos da dança moderna? Então, faz um vídeo seu e poste. Pega na sua casa um lençol, roupas mais leves, assim, alguns elementos, cadeira, alguma coisa diferente. Vai em algum lugar da casa diferente. Se você tem um quintal, uma varanda, uma parede com uns quadros legais, ou que seja, mesmo que seja uma parede branca, de repente você pode colocar um cartaz nessa parede, um desenho seu e dançar. Grava um vídeo, manda aqui pra gente no hashtag Eu no CMSP. Tá? Eu dou like em todos os vídeos, eu comento, participe, que é a forma que a gente tem de ficar mais próximo, pessoal, um do outro. Que eu conheço vocês, vejo a dança de vocês, eu fico tão feliz quando eu vejo esses vídeos, fotos. Se você não quiser mandar um vídeo, manda uma foto. Dá para brincar bastante. Chama alguém para fazer com você, pai, mãe, vó que mora aí com seu algum irmão. Vale mesmo, pessoal, até vale os bichinhos de estimação, tá? Para entrar nessa brincadeira do vídeo. E nós já estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu vou retomar o que a gente aprendeu hoje. Vamos lá. Identificamos e analisamos diferentes formas da expressão da dança clássica e moderna. Conhecemos e apreciamos a história da dança. E soubemos a diferença entre alguns movimentos das danças clássicas e moderna. Quero agradecer à professora Márcia, que esteve aqui conosco. Obrigada, professora. Muito obrigada, professora, pelo convite. Obrigada a todos vocês, alunos, por participarem conosco pelas interações no chat. Até a nossa próxima aula. Tchau, turma. Até a nossa próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.